novo ministro da Educação, que é o professor e pastor Milton Ribeiro. Ribeiro tem 62 anos, ele nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, é teólogo e advogado, com doutorado em educação. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Atualmente é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, já foi reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Mackenzie. Milton Ribeiro é responsável por algumas declarações que foram questionadas no passado e agora são temidas por conta desse novo cargo que ele assume nesse momento. Em 2018, Ribeiro disse que as universidades incentivam sexo totalmente sem limites por meio do pensamento existencialista. Ele também defende punições físicas a crianças. Em 2016, num templo presbiteriano, o pastor evangélico argumentou que os pais devem aplicar castigos físicos como forma de educar e obter a correção necessária para a cura. A gravação, inclusive, dessa fala que ele fez foi apagada das redes dele. O novo ministro apagou das redes dele, mas as imagens ainda circulam pela internet. E a gente vai dar uma olhada agora nessas falas. Vamos ver. Chamo de revolução sexual dos anos 60, com a chegada da pílula e, de uma certa maneira, de uma liberdade maior nessa área sexual. O mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. Se você tem sexo com o seu vizinho que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, não é problema. Nenhuma dificuldade. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos na universidade. Necessária para a cura, é nesse que eu estou, né? Não vai ser obtido por meios... Vamos ver se eu consigo. Põe para mim, isso. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja. Pois é, sobre o novo ministro, sobre os limites da interferência da religião na construção, inclusive, de políticas públicas, a gente conversa agora com o pastor Ariovaldo. Ele é líder da Comunidade Cristã Renovada, um dos fundadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e apresentador do programa Daqui para Frente, aqui da TVT. Oi, pastor Ariovaldo, um prazer te receber, tudo bom? Tudo bem, prazer. Pastor, eu queria começar conversando com você um pouquinho sobre essas convicções pessoais do pastor, que agora será ministro da Educação. Até que ponto as convicções pessoais podem interferir na construção de políticas públicas para o país? E quais os riscos disso? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação. Bom, não deve interferir. Não deve. O ministro de Estado não pode usar as suas convicções pessoais, sejam elas quais forem, como ponto de partida para o desenvolvimento de uma política do seu ministério. Não pode. Ele está submisso à Constituição, está submisso àquilo que a nação espera dele como ministro de Estado que vai agilizar e fazer valer os direitos e prestar o melhor serviço. Não pode, sob hipótese alguma, não é esse o papel dele. O papel dele é tornar efetivo aquilo que está posto na Constituição em relação à área que ele vai administrar.
Pastor, quando a gente fala sobre evangélicos, parece haver um desconhecimento no sentido de que todos são iguais. Então, quando a gente fala desse pastor, que vai ser ministro da Educação, fica parecendo talvez que todos os pastores evangélicos, que todos os evangélicos pensam da mesma forma. Isso não é verdade, né? Você conversava comigo um pouquinho antes e falou, inclusive, de uma ala mais fundamentalista dentro da igreja evangélica. Eu queria que você falasse também a respeito disso. Essa ala fundamentalista é a ala representada pelo ministro, pelo futuro ministro. Essa ala tem esse nível de rigor, tem essa perspectiva mais punitivista, de estabelecimento de uma ordem moral, e para isso não poupa esforços. Mas ele não representa os evangélicos. Os evangélicos são um grupo, representam várias facções, ou várias facções são representadas dentro do campo evangélico. Não é um grupo monolítico, não tem um líder que fale em nome dos evangélicos, e há evangélicos de todos os naipes, de todos as tendências, há evangélicos progressistas, e não são poucos, são muitos. Nessas eleições mesmo, um grupo enorme de evangélicos resistiu à candidatura que foi sufragada e resiste até hoje às suas políticas. Nós mesmos fazemos parte de uma série de grupos evangélicos tidos como democratas, acima de tudo, progressistas, que resistem a toda essa vertente, essa lógica, e somos milhões. Então, tentar dar uma cara hegemônica e monolítica para os evangélicos é uma falsa tentativa e não vai resultar em nada, porque os evangélicos são muito divergentes entre si e com muitas tendências. O campo é elástico, o campo é amplo. Uma coisa é uma ala como a do ministro, e outra coisa é uma ala, por exemplo, como a nossa, que tem uma outra perspectiva, uma outra visão. Pastor, como que você pessoalmente enxerga essa ala mais fundamentalista? E daí, pensando inclusive no governo hoje, na formatação do governo, a gente pode entender que, inclusive, o governo quer esse fundamentalismo ali dentro. E daí, apesar de não fazer parte do cargo de ministro, você colocar suas convicções pessoais ali, como você disse a princípio, a gente sabe que de uma forma ou outra esse ministro pode ter sido colocado ali nesse cargo para justamente fazer isso, para seguir uma ala, para seguir um encaminhamento mais conservador na discussão sobre educação, né? Bom, essa sempre foi a tese do presidente, né? O presidente sempre trouxe para esse ministério aqueles que ele entendeu estarem alinhados à sua visão, que é extremamente fóbica, né? A gente pode fazer a coleção de fobias do presidente. Então, ele tem sempre atraído para si pessoas que estão alinhados com as suas convicções, as suas falas, as suas diatribes, os seus desgovernos, etc. Aliás, trabalhar a favor, ao lado desse presidente, já é um depoimento contrário a si mesmo. Toda vez que alguém aceita participar desse governo, ele fala de si muito mais do que ele gostaria que a gente soubesse. E isso é verdade para o ministro da Educação também. Agora, eu entendo que, primeiro, a ala fundamentalista sempre foi assim. A ala fundamentalista apoiou a ditadura militar, a ala fundamentalista sempre se levantou contra toda tentativa de distribuição de renda, a ala fundamentalista apoiou o nazismo na Alemanha, a ala fundamentalista sempre tomou posição à direita e não teve nenhuma crítica quando a direita cedeu espaço para a extrema-direita. Então, isso é um viés da área fundamentalista, não só evangélica, mas como nós estamos falando dos evangélicos, sim. E eu também entendo que o presidente está respondendo aos anseios da bancada evangélica e
de outros evangélicos influentes que acham que o presidente ficou devendo para a gente quando ele trouxe o Decotelli e foi aquela vergonha alheia, aquela vergonha pública, lamentável, e o presidente, então, essa ala fundamentalista entende que o presidente ficou a dever e que ele tem de pagar essa dívida. Eu entendo que ele realmente expôs os evangélicos à vergonha pública, como também a comunidade negra, porque, afinal de contas, o Estado tem inteligência e ele não deveria nem ter exposto aquele cidadão a esse tipo de situação, nem ter exposto o Brasil a esse tipo de cidadão e a esse tipo de situação, e também não devia ter exposto esse cidadão à vergonha que foi exposta. Ou seja, falhou tudo ali. Falhou tudo ali. E, inclusive, criou uma situação constrangedora em relação a um país que é marcadamente racista, que tem nos negros uma classe perseguida, caçada. Ou seja, o presidente ficou a dever muita coisa. Né? Que a comunidade negra, da qual eu faço parte, reage de outra forma, mas a comunidade evangélica reagiu dizendo: você está em débito. Você está em débito conosco e ele está pagando esse débito. Essa é uma das minhas visões sobre essa substituição, porque certamente ele teria outros nomes para isso. Mas também tem o fato de que ele quer manter um ponto com esse grupo fundamentalista evangélico, porque esse grupo fundamentalista evangélico se tornou militante da causa dele. É assustador dizer isso, mas se tornou militante da causa dele, apoiando as mais estapafúrdias ideias do presidente, inclusive em relação à pandemia, chamando reuniões presenciais e tal. Então, essa escolha ela está muito bem dirigida. Ela está satisfazendo uma das bases de sustentação desse governo, que volta e meia trepida, mas que continua aí. Quais são as suas expectativas? É possível ter alguma expectativa positiva em relação a esse novo ministro no cargo? Bom, esse ministro ele tem uma vantagem sobre o anterior. O anterior, que eu digo, que estava no poder e fugiu para os Estados Unidos. Ele tem a vantagem de que ele é um homem que vem da universidade. Então, espera-se que ele tenha uma sensibilidade maior à academia, que o outro, o Weintraub, não mostrou sob hipótese alguma. Inclusive, a manifestação, a presença dele no ministério foi deletéria para a educação brasileira. Espero que esse senhor, que tem uma trajetória acadêmica, tenha maior sensibilidade à questão acadêmica. Agora, as falas dele, demonstradas aí, tanto em relação às crianças quanto em relação à própria universidade, fala que ele é de um rigor que ele reconhece que a própria igreja dele acha excessiva. Então, não sei o que esperar. Eu espero que ele se lembre que é acadêmico, mas a fala dele o deixa numa situação complexa, porque a própria comunidade dele, testemunha dele, né, ele fala isso no sermão, que as irmãs vão achar que ele está sendo duro demais. Ou seja, se ele é pastor fundamentalista, numa igreja fundamentalista, falando da educação de crianças, e ele mesmo admite que as ovelhas dele o acharão exagerado, rigoroso demais, agora que ele está com poder, com um presidente que não sabe a relação entre poder e dever, eu não sei o que pode se esperar dele. Eu espero agora que é um gesto de esperança mesmo, que ele se lembre da academia, que ele se lembre que é acadêmico e que ele tenha maior sensibilidade para com, de fato, o desenvolvimento da educação no Brasil, e tenha um projeto, minimamente um projeto. Agora, porque o anterior não tinha, que ele tenha pelo menos um projeto. Mas isso, na verdade, é uma aposta esperançosa, porque as falas dele não o ajudam, infelizmente.
Bom, seguiremos acompanhando essa atuação. Pastor Ariovaldo Ramos, agradeço demais a sua participação. Volte mais vezes aqui no Bom para Todos para conversar com a gente. Foi um prazer muito grande, viu? Um beijo para você, até uma próxima. Até uma próxima.